Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando que lhe o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: Vejam as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Olha só que nessa tarde eu venho falar a respeito de um cego, o cego de Betsaida. Interessante alguns pontos que nós vemos Jesus agir nessa passagem, e alguns pontos que muitas vezes podemos colocar em nossas vidas e tomar atitudes diferentes das que estamos tomando. Se é claro, se queremos mudar até mesmo o caminhar, se queremos até mesmo as bênçãos do Senhor, a palavra de Deus nos fala que quando ele entrou em Betsaida, trouxeram um cego rogando a Jesus. A palavra de Deus nos fala que rogar é até mesmo você trazer de dentro para fora uma petição, um pedido, um clamor, sabe? Você rogar não é somente você orar. Você rogar é você insistir com a sua bênção e pela sua bênção. Então, há necessidade de nós rogarmos. Aquelas pessoas vieram até Jesus, trouxeram um cego e rogavam a Jesus. A Bíblia fala que Jesus pegou aquele cego pela mão e tirou o cego da aldeia. Tocou no cego, cuspindo, tocou no cego e o cego foi restabelecido. A Bíblia fala que de imediato aquele cego ele não foi curado. Logo em seguida Jesus impôs as mãos novamente e ele enxergava distintamente a todos e ao longe. Olha só que interessante algumas marcações que eu fiz. A Bíblia fala que era um cego. Uma pessoa cega, ela não tem um discernimento de espaço, ela não tem discernimento do visível, né? Porque ela só vê a escuridão. E nesta tarde eu quero falar com os cegos espirituais. E muitas vezes nós estamos enxergando com os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais ainda se encontram fechados. Há necessidade de nós abrirmos os nossos olhos espirituais para Deus. Olha só que Jesus, quando tira este cego da aldeia, que é o ponto aonde eu quero falar com você, ele diz para o cego, ele toca no cego e diz: não entre mais na aldeia. Olha só que interessante que quando Jesus fala para ele: não entra mais na aldeia, aquele cego, ele talvez por algum momento ele para, ele pensa, ele olha para trás e ele pergunta talvez para si mesmo: e os meus familiares? E a minha parentela? E as minhas coisas? O que eu estou querendo te dizer nessa tarde é que talvez para você começar a enxergar espiritualmente, talvez para você poder começar a caminhar, enxergar distintamente a todos e longe, Deus quer que você enxergue longe, vai haver a necessidade, tem a necessidade de você deixar alguma coisa para trás. Talvez existam coisas em sua vida que estão te prendendo, te aprisionando e impedindo que você enxergue longe. Mas Jesus falou para aquele homem:
não volte mais para a aldeia. Muitas vezes nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, que se faça a sua vontade, né? Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Falar em fazer a vontade de Deus é uma coisa. Aceitar a vontade de Deus é outra completamente diferente. Muitas vezes, quando nós colocamos as nossas situações, os nossos problemas para Deus, nós achamos que Deus vai resolver e solucionar da maneira que nós queremos e achamos que é correto. E nem sempre é dessa maneira. Muitas vezes é da maneira que Deus quer. E Ele sempre quer verdadeiramente o melhor para os seus filhos. A Bíblia fala assim que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que temem a Deus, para aqueles que servem a Deus. Então a Bíblia nos diz também que antes mesmo de nós pedir, Deus já conhece todas as nossas petições. Ele já conhece todas as nossas dificuldades e os nossos problemas. Então, há necessidade de nós nos colocarmos em posição para enxergarmos distintamente, de aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas. Por que eu vou continuar fugindo? Por que eu vou continuar me escondendo? Por que eu vou continuar insistindo com algo que eu vejo que não está correto, que não está certo? Eu preciso deixar este algo para trás. Eu preciso sair da aldeia. Eu preciso deixar a aldeia para trás e seguir o meu caminho. Por muitas vezes, eu fiquei pensando, imaginando, lendo essa passagem, mas aquele cego, ele não pôde nem mesmo pegar a sua roupa, ele não pôde nem mesmo pegar, se despedir dos seus familiares. Foi algo meio difícil, um sacrifício. E muitas vezes a gente acha que é tão simples, tão fácil servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Existem sacrifícios, existem dificuldades, há necessidade de enfrentarmos a multidão, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, há necessidade de nós verdadeiramente nos depararmos com as lutas, com os problemas, com Sambalate, com Tobias, e nós sabemos que eles são grandes, eles são numerosos, mas a palavra de Deus nos diz, maior é que está em nós do que os que estão com eles. Até mesmo como a palavra foi ministrada neste domingo na Baruch Rabá, a respeito de Josafá, que a multidão era numerosa, que eles não sabiam o que iam fazer com aquela multidão, mas os olhos estavam postos em Deus. Coloque os seus olhos em Deus, creia em Deus, confie em Deus, e Ele tudo fará pela sua vida. Amém? Eu quero convidar você a estar conosco ali na Rua Charim, número 9, no Carmozina, aí, Itaquera, na Baruch Rabá. Venha participar dos nossos encontros de adoração a Deus. Todas as quartas e sexta-feiras, às 19h30, e aos domingos, no Santo Jejum, no Jejum das Primícias. Venha, porque é a caça de demônio que só sai com jejum e oração, às 9 horas da manhã aos domingos, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe. Shalom Adonai.